Isso também a vir para o seu, nesses dados históricos. E hoje tem Cruzeiro na Sul-Americana, que você... É um treino, Gão? Como é que é essa situação? Ai, Bebel, deixa eu fazer um negócio aqui. Treino de luxo, Bebel. Vamos... Cuidado com a caneta. Tem matéria para rodar? E roda para nós a matéria aí, por favor. Eu sei que isso aqui não te aguenta. Obrigado. Segura aí. Olha os caras, velho. Você emagreceu, mas tá pesadinho ainda. Ele tá puro músculo. E o Vitor Moreira está no palco dessa partida para falar com o Gão. Tá alongando. Olha aí, Vitor. Bom dia a você, bancada democrática, quem acompanha o Alterosa Esporte. Hoje não teremos Mineirão lotado, até porque também, quanto à tabela, não vale muita coisa. Os dois times já estão eliminados, mas para quem vem ao Mineirão, para quem gosta de sempre estar junto do time, os portões abrem às 7h30 da noite, portanto 2 horas antes do começo da partida. Quanto ao árbitro do jogo, vai ser o paraguaio Blas Romero, que vai fazer a sua primeira arbitragem na Copa Sul-Americana. Ainda não tem muita experiência em campeonato profissional, apitou o torneio paraguaio e também a Copa Libertadores Sub-20. Os auxiliares também são do Paraguai, Eduardo Cardoso e Roberto Canhete. No comando do VAR, José Mendes, também do Paraguai. Com você, Bel. E nós vamos colocar a ficha técnica também, Gão, mas eu não sei se tem muito o que avaliar hoje também, até de arbitragem. Tem? Então conta, na fala arbitragem mais. até que não, mas no time sim. A arbitragem a gente espera só mesmo que seja, porque o Cruzeiro e a União Santa Fé estão fazendo esse jogo para completar a tabela. E aí, quem vai realmente avaliar os jogadores que vão a campo é o Leonardo Jardim, que deve dar oportunidade, inclusive, mais uma vez, o Prats deve ir na lateral esquerda. No último jogo, por exemplo, ele colocou alguns meninos da base. Hoje tem, inclusive, o jogo do Sub-20, que precisa se recuperar, porque estava no topo da tabela e, de repente, ficou ali em 10º, tem que ficar entre os 8 primeiros para poder classificar. Mas o Cruzeiro no futebol feminino vai muito bem, mas o Leonardo Jardim precisa realmente dar uma avaliada nos jogadores de hoje para dar oportunidade. Fica aquela dúvida do seguinte, o Matheus Pereira, por exemplo, não jogou no final de semana. Ele coloca o Matheus Pereira hoje, por exemplo, para poder fazer essa rodagem do elenco, para o Matheus Pereira pegar ritmo para ir para o jogo contra o Palmeiras? Acredito que não. Vou falar isso na escalação melhor para vocês, porque eu acho que ele deve aproveitar esse espaço para poupar jogador enquanto puder, porque no final de semana tem uma batida difícil contra o Palmeiras. E será que vai pôr o Rodriguinho para jogar? Cara, eu acho que Foi no segundo não, tempo Jardim, deve rodar. foi não, viu, Lico? Acho que no segundo tempo deve entrar, sim. Viu, Lico? Não deixou o menino do América aí, paradão lá, Mas vamos lá, igual Saci de patinete. Mas vamos lá, no América, a gente sabe que deu essa situação aí, por exemplo, de uma dificuldade financeira. E o América está disputando a Série B. E aí eu não estou falando em tom provocativo. Eu estou falando numa situação de, realmente, no momento, ele poder entrar e ter no currículo que participou do Cruzeiro, do Jardim, nesse momento meu e tal. filho, Mas eu acho que ele vai ter esquecem oportunidade. dele. Mas eu acho que ele vai ter oportunidade. Só que é difícil tirar o Lucas Silva e o Romero na atual conjuntura. Não tire essa mágoa do Rodriguinho. Ele Nem tá, dele, ele mas tá mais do chateado. empresário. Ainda mais que ele tomou Tirar do café América. lá Hoje na eu casa do Dois Rodriguinho. bolos inteiros lá, 5 pães de sal, pão suco de queijo. laranja. Eu fui lá, gente, justamente tentar, Convencer. Embaixador. convencê-lo. Chamei a mãe dele no cantão, falei, deixa o menino na América, é melhor pra ele. Não me ouviram. Olha aí, você ficar lá 2 anos encostado, todo mundo esquece dele. Meu filho, eu prefiro estar no banco, ser terceiro reserva do Cruzeiro na Série A, do que jogar no América na Série B, nessa draga. Você prefere que você não joga. Vou te deixar. Então fica no lugar dos seus reservas aí, vem de vez em quando. Eu Se fico é mesmo. bom, Eu se é fico bom. mesmo. Tá doido? Ainda mais que lá tá em dia o pagamento, irmão. Toledo hoje não tá podendo mexer com ele. Quando ele vem de óculos escuros, meu filho, Eu tô nervoso. ele fica Eu tô impossível. nervoso de alegria. Tô nervoso de alegria. Ó, pra toda Minas Gerais, esse é o Alterosa Esporte, comigo e com essa bancada maravilhosa. E o Toledo hoje tá mais bonito do que já é. Ó, o Coelhão ganhando, goleando, e eu não sei nem por que esses dois estão aqui. Você não sabe. tem motivo, não tem assunto. Eles poderiam estar em casa descansando e eu comandando sozinho Goleando aqui, por 2 a 1. o Coelhão arrebentou. Porque hoje tem amistoso de luxo do Cruzeirão e vamos falar do time que o Jardim vai levar a campo para poder avaliar e continuar o restante da temporada. E ó, a janela no meio do ano vai abrir e o Pedrinho vai derramar mais um dinheiro lá no Cruzeiro. Daqui a pouco nós vamos mostrar Bruna Luiza, que tá aqui no nosso chat do YouTube, 9.000 pessoas com a gente, que só veio para ver a alegria desse patrimônio tombado, que é o Toledo. Obrigado. Aqui. Então nós vamos mostrar o motivo dessa alegria, a goleada de 2 a 1 do América. Mas antes, tem Cruzeiro na Sul-Americana hoje. Jogo que não tá valendo nada para nenhuma das duas equipes, mas vale um treinamento, como diz o Gão, de luxo, né, Gão? E uma sequência boa sem perder pro Cruzeiro. O Cruzeiro não é sequência ótima do Cruzeiro sem derrotas. E o Vitinho vai trazer mais informações direto do Mineirão. O técnico Leonardo Jardim encerrou ontem na Toca 2 a preparação para esse confronto de hoje à noite.
e a tendência é de time reserva. A grande dúvida é se ele vai usar alguns titulares. Por exemplo, o Matheus Pereira não jogou na vitória contra o Fortaleza no último fim de semana porque estava suspenso. Será que vai ter chance no jogo de hoje, até para ganhar ritmo? O zagueiro Lucas Vijalba não entra em campo contra o Palmeiras no próximo domingo, aqui mesmo no Mineirão, porque também está suspenso. Será que pelo mesmo motivo do Matheus Pereira, ele pode ir a campo logo mais? Dúvidas que o Jardim vai levar até o vestiário. Alguns jovens, como o volante Murilo Hickman, o lateral esquerdo Cauã Prats e o atacante Kaique Kenji, também podem aparecer nesse time. Com você, Bel. Daqui a pouquinho o Gão vai escalar, mas só lembrando como é que tá neste momento a classificação. Hoje o grupo inteiro joga. Bebel, e pro Cruzeiro e União Santa Fé pode não valer nada em termos de classificação. Pro Cruzeiro vale sim mais uma avaliação do Leonardo Jardim, que manteve a sua coerência com os resultados dentro das 4 linhas. Quando ele falou, por exemplo, que ele ia conhecer melhor o elenco, que ele ia rodar bastante o elenco, eu acho que na cabeça dele, evidentemente, que ele queria os resultados positivos, mas ele já sabia que poderiam vir resultados que não seriam tão favoráveis, mas ele focou na recuperação individual de cada jogador. E por isso ele focou nessa avaliação de peça por peça para que cada um pudesse performar melhor. E foi isso que aconteceu. E por isso o Cruzeiro vai bem no Campeonato Brasileiro, classificou com uma certa tranquilidade dentro da Copa do Brasil e usa a Copa Sul-Americana agora para poder fazer esse rodízio do elenco, para ele observar os jogadores que precisa observar, como vai ser o caso do Prats, por exemplo. O Lautaro pode ter mais uma oportunidade, o Bolaci entrando ali muito bem. Fica a dúvida no meio-campo de quais peças ele vai usar e eu falo com vocês daqui a pouco qual que é a escalação, porque a Bel e a Karina Pereira têm um recado para vocês agora. Essas contra Iquique, contra Caracas, agora vai ter que cumprir com o papel dele vencendo o Cienciano. Da turma que está no departamento médico, o Rubens tem atendido muito bem quando joga de volante, quando joga de lateral. Então o torcedor não sente muito, exceto quando o Caio Paulista está por ali. Mas o Coelho faz muita falta, porque quando você tem um adversário que se fecha um pouco mais, ou quando você tem dificuldade de colocar a bola no chão, o Coelho é o cara do drible, é o cara que vai tirar um marcador para vir nele quando ele sai do primeiro com um drible ou uma jogada diferente. O Coelho ajuda muito quando o Atlético perde a posse de bola, nessa marcação alta. Então o atleticano sente muita falta porque sabe que o Coelho vinha sendo muito importante. Que o Cuca saiba reorganizar esse galo para que não seja tão dependente do Coelho assim quando for preciso ir para cima do adversário. Isabel, vê se tem condição de pôr uma foto aí que nós pedimos. Já, que é uma coisa pro Fael aqui, ela muito ainda importante. não chegou ainda. Então deixa mais pra frente. Não Posso chegou. dar uma informação que eu pedi pro Leopoldo Eu Siqueira? achei que você estava me pedindo para uma Não, então vou aproveitar. Ainda não. Ó, quem está assistindo a gente é o Daniel, locutor do Marte Minas, que não perde um Alterosa Dani, amigo Esporte. nosso. O Dani, gente boa demais, a melhor voz de Minas Gerais. Com certeza. Depois das nossas aqui do Alterosa Esporte, é claro. Um abraço, Daniel. E dá os parabéns aqui pro Heitorzinho, meu filho mais novo, fazendo 24 anos. Garoto Heitor, espetacular. eu te amo. Você sempre foi grudado comigo, né? Quando ele era pequeno, falava que era o Lagotrix, que só ficava no meu pescoço, assim, Ah, pequenininho. gracinha. Né? E até hoje a gente é muito unido, né? Amo seus irmãos também, Tavinho e Arthur, mas você é sempre muito especial, né? E parabéns, continue sendo esse menino fantástico que você é. Um beijo. E ele é o ponto de juiz da casa do Toledo. Ele lá, é o que né, põe a Heitor? gente na linha, Deus te Maravilhoso. abençoe, Heitor. E cobrança que foi feita na Alterosa Esporte e teve resultado, porque a Prefeitura de Itabira colocou iluminação no estádio Israel Pinheiro do nosso Valério, o poderoso Valério Dragão de Aço, que joga hoje às 8 horas contra o Guarani de Divinópolis e tem lotado o estádio, tem acabado 3 dias antes o ingresso. Parabéns à Prefeitura e também o Francis está patrocinando o Valério. E sabe quem aí, que é o galera. prefeito Tamo lá? É o Marco Antônio Lage, que foi diretor do Cruzeiro. E também tem uma participação importante no Valério. Parabéns ao nosso Valério aí. Coloca os óculos, Toledinho, que Ah, nós vamos é falar América. da vitória americana. É para mudar os ânimos no Coelho. A gente precisava ganhar e estaria embolado, né? Você tem uma sequência de vitórias, você briga lá em cima, você tem uma sequência de derrotas, você fica ali embaixo. Então essa vitória hoje é importante para que a gente possa estar olhando na parte de cima, que é o nosso objetivo. Sem ganhar há 4 jogos, o América precisava de um bom resultado contra o Atlético Goianiense. E ainda no primeiro tempo, conseguiu. O primeiro gol foi marcado por William Bigode. Após boa jogada de Miguelito, o camisa 9 acertou um belo chute e abriu o placar no Independência. E o meia boliviano foi destaque na partida. Foi o primeiro jogo dele desde a suspensão por injúria racial. E o jogador, em seu retorno,
mostrou a importância que ele tem para o time. Além da assistência no primeiro gol, ele marcou também o segundo da partida após um chute de dentro da área. Já o Atlético Goianiense chegou a descontar com o meio-campista Robert após uma boa jogada pelo lado esquerdo, mas não passou disso. Números finais na partida por 2-1. Com o resultado, o América chegou aos 13 pontos, assumindo a 12ª posição e encerrando uma sequência ruim de resultados. Mas já é um momento que algumas equipes já começam a desgarrar, então é importante a gente voltar a vencer e agora se mobilizar, trabalhar bem, focar para que possamos agora, fora de casa, buscar essa vitória. A gente tem que somar fora, né? Então acho que é uma oportunidade boa para, com todo respeito à equipe do Volta Redonda, mas lutar lá para que possamos fazer um grande jogo e buscar esses 3 pontos. Eu também nunca perdi na Independência, né? Desde o Sub-20, mas é engraçado que invencibilidade ela não se constrói pensando nela, né? Ela se constrói no jogo seguinte. Fico feliz, passou outros treinadores que conseguiram sustentar isso, outros jogadores que conseguiram sustentar isso. Nós não somos invencíveis apesar da invencibilidade, mas somos muito fortes junto dela, né? Então isso nos dá confiança para pontuar dentro de casa. Daqui a pouco o Toledinho vai analisar essa partida e olha, idade tem a ver com desempenho? Pro Hulk, pelo menos, vamos ver. Porque se você faz gol, cara, tá voando, tá isso e aquilo, tá um menino. Se você não faz gol, a idade tá pesando. Se quiserem pedir o meu GPS pro clube, eles vão passar o GPS. Aí vão entender se a idade tá pesando ou não, só isso. A resposta firme do atacante alvinegro veio depois de um questionamento, perto dos 39 anos de idade. Como fica a condição física do jogador? Tá voando, corre muito mais que muito jogador novo aí, bate de 10-0, cara. Comparado assim a jogadores novos da atualidade, ele tá acompanhando legal, né? Mas também já tá quase chegando, batendo a idade aí. Se ele não manter a mesma energia constante aí, vai ficar pra trás. Ele é craque, ele joga como se fosse rapaz aí de 20 e poucos anos aí. Tá correndo mais que muito moleque? Com certeza. A menos de 2 meses do novo aniversário, os números mostram que Hulk segue como peça importante do ataque atleticano. Até aqui ele é o artilheiro do Galo na temporada, com 11 gols marcados. Contratado em janeiro de 2021, o jogador começou a trajetória dele no Atlético brigando pela titularidade. A vaga veio, o rendimento também. A temporada mágica do clube e dos títulos brasileiros. Da Copa do Brasil, Hulk balançou as redes 36 vezes no ano. Ao todo, ele soma 125 gols, 46 assistências e 259 partidas oficiais pelo Galo. Com 38 anos e 10 meses, Hulk é só o 4º jogador mais experiente a vestir a camisa do Atlético nas últimas 5 temporadas. Acima do atacante nessa lista aparecem Leonardo Silva, Ricardo Oliveira e Hever, por enquanto com poucos dias à frente do atual camisa 7. Com contrato até o fim de 2026, Hulk pode chegar aos 40 anos atuando pelo Galo, caso permaneça até lá. Reconhecido pelos gols e pelos cuidados com a forma física, o atacante segue acumulando números e experiências dentro do Atlético. Ele vai aposentar no Galo. Vai abrir uma porta pra ele lá dentro, lá com certeza. Colocar estalo doido. É Galo doido, Hulk é Galo doido. Tá entregando muito, ainda acaba que, tipo assim, tem vários momentos, mas tá entregando bastante ainda. Vamos lá, números do Hulk, recordes e tudo mais, não tem o que se debater. O que era para acontecer nesse momento, 2025, era o